O tema de hoje é a oração de Lacunza e as crianças da Escandinávia. Duas histórias maravilhosas sobre aquele despertamento dos arautos do Advento, proclamando a breve volta de Cristo. O primeiro texto, queria ler na Bíblia com os irmãos, em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 5, o verso 16. Então, nós temos aqui uma carta desse apóstolo mais voltada, inclusive, à igreja mesmo. Não era tanto para os novos conversos de fora. A carta de Tiago tem reprovações duras, fala muito das obras, que uma fé genuína, ela se traduz em boas obras, não fica só em algo de um assentimento intelectual, de uma crença, mas isso muda a vida da pessoa. E aí vemos que aqui Tiago também, quase no final da sua carta, do seu tratado, vamos assim dizer, religioso que ele faz aqui. Então, no capítulo 5, verso 16, ele diz, podemos ler aqui desde o verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando nós analisamos essa parte final, aqui diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que privilégio é dado ao cristão de ele interceder pelo seu próximo, inclusive diante de Deus, assim como vemos naquela experiência de Abraão. Abraão fez uma barganha com Deus, tentando salvar o seu sobrinho Ló. Mas vamos então à história de Manuel Lacunza. Ele nasceu em 1731 e faleceu em 1801. Ele nasceu em Santiago, no Chile, a capital, no continente da América do Sul. Ele foi um sacerdote da Igreja Romana. Ele, inclusive, era dos jesuítas, a propósito, uma ordem, que muitas vezes falam da natureza traiçoeira, de infiltração e tudo mais, mas podemos crer de fato, e temos esse exemplo, que há jesuítas sinceros, honestos, segundo a sua fé. E diz que ele, tendo acesso a uma Bíblia, ele a estudou profundamente, logo concluiu que em breve Jesus voltaria. Lacunza se sentiu na obrigação de anunciar essa mensagem, mas sabia que suas ideias receberiam repreensão da igreja e a mensagem não iria se espalhar como desejava. Então, ele sabia de todo esse entrave que havia, e a solução que ele encontrou foi escrever através de um pseudônimo, um nome falso. Ele, então, inventou um nome como se o autor do livro fosse um judeu que tinha se convertido ao cristianismo. Olha a tática dele. O nome era Rabi Ben Israel, que significa mestre filho de Israel. O livro foi escrito em espanhol e o nome era La Venida del Messias em Glória e Majestade. E então, deste modo, ele tinha no seu livro, profecias, pegava lá o livro de Daniel, várias profecias do Antigo Testamento, mas como era um judeu, havia menos resistência, porque era um judeu estudante, vendo as profecias sobre o Messias se cumprindo em Cristo, e ele pôde falar da segunda vinda de Cristo, em glória e majestade,
diferente muitas vezes do pensamento de outros religiosos da época. E é interessante que quando ele terminou de escrever seu livro, ele declara o seguinte: este livro foi mais resultado dos joelhos do que da cabeça. Olha só que interessante, né? Ele humildemente reconhecia a qualidade do livro, não era tanto por conta de uma capacidade mental, mas devido à inspiração divina. Inspiração essa que ele pedia todas as vezes se colocando de joelhos em oração. Então, essa humildade da parte de Lacunza, Manuel Lacunza, nos revela que muitas vezes somos muito autossuficientes naquilo, né? Que vamos em oração a Deus quando não vemos mais saída alguma, né? Depois que a situação já está crítica. Mas não deve ser assim. Devemos diariamente comungar com Deus, sabendo que para cada passo precisamos dele para não darmos um passo em falso que conceda aí, leve-nos à ruína. O seu livro foi publicado em 1812, já depois da sua morte, portanto, na Espanha. E aí de lá, em 1824, seu livro entrou em uma longa lista de livros proibidos pelo Papa. Então, os irmãos já devem ter ouvido falar, né, que havia um índex de livros proibidos, uma lista, né, de tudo quanto é livro que tinha um caráter subversivo, contra a fé, e não podia ser publicado por nenhuma nação cristã. Com grande maldade foi declarado ser proibido publicar o livro em toda e qualquer língua. Porém, ao contrário disso ser o fim da influência daquele livro, agora os protestantes se interessaram pelo livro, justamente por ter sido proibido pela igreja infiel. Eles pensaram: se os infiéis rejeitaram, deve ser um livro que foi escrito por um fiel. Deve haver algo de bom e importante nesse livro. Então não tinha na língua inglesa, era só em espanhol. E Eduardo Irving, um pregador aí destacado também naquela época na Inglaterra, em 1825, então no ano seguinte que entrou na lista de livro proibido, ele traduziu para o inglês. Ele era conhecido, Eduardo Irving, como um homem muito piedoso e por ser muito grande, afinal ele tinha 1,95 m de altura, pregador para grandes multidões naquela época. A publicação do livro em inglês fez com que a Inglaterra despertasse para o assunto da vinda de Cristo. Em 1826 houve uma reunião especial para discutir o assunto. No total, os que se uniram na pregação da volta de Cristo foram cerca de 700 ministros. Isso só da igreja anglicana, fora aqueles que eram de outros grupos dissidentes na Inglaterra, que não faziam parte da igreja anglicana. Eduardo Irving pregou abundantemente. Certa vez, em uma de suas viagens à Escócia, onde havia crescido, ele pregou a mensagem para 12.000 pessoas reunidas ao ar livre. Imagina só como que era, e sem ter amplificador, microfone, nada. Pregando ao ar livre, com certeza se colocando um pouco acima, né, do resto das pessoas para sua voz ser ouvida por todos. Eu imagino o desejo do povo ouvir 12.000 pessoas. Que desejo, né? E eu fico pensando também o silêncio que tem que haver para ser ouvido o pregador com 12.000 pessoas. Um silêncio assim total, né?
Aprendemos então que através da ousadia de um homem escrever um livro que ensinava a verdade, muitos foram beneficiados, mesmo depois de ele já ter falecido. Aprendemos também o valor da oração para termos inteligência e força para fazer a obra que Deus quer. É importante nós ressaltarmos isso, né? Porque alguns até acham estranho Lacunza entrar na lista de arautos do Advento, mas isso não somos nós que colocamos. Ellen White, no seu capítulo 20, né, se não me engano, do Grande Conflito, um grande movimento mundial, é o capítulo, lá então coloca entre esses arautos, ela cita alguns. Esse Irving mesmo que eu comentei, ela não comenta em seu livro, né? Mas Lacunza ela deu um lugar de destaque, e não porque ele tenha vivido no tempo do despertamento, que é a partir de 1798. Então ele nem fez parte disso, mas ele fez parte de que maneira? Indiretamente. A influência do seu livro foi decisiva para a mensagem ser tão abundante na Inglaterra. Então os resultados são grandiosos. A mesma coisa nós vemos no caso de Benjel, que já falamos outro dia aqui na igreja, né? Também viveu antes do tempo do fim, antes do tempo programado profeticamente para a proclamação da primeira mensagem angélica, mas a sua influência passou por anos a fio, se estendendo até para a Rússia. Colonos, então, pessoas que saíram da Alemanha e foram para a Rússia levar a mensagem de Benjel. Então, que maravilhoso, né? É como aquele texto bíblico revela, né? Suas obras o seguem. De fato, é assim. A próxima história, né? Fala, então, sobre a maneira surpreendente que a mensagem foi pregada no norte da Europa, nos países escandinavos, que são um conjunto de países. Hoje, cada um tem a sua independência, né? Temos aí Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. Como que a mensagem foi recebida? Então, diz que lá foi proclamada a mensagem naquela região da Escandinávia, e muitos se entregaram a Jesus para serem salvos, antes que fosse tarde demais. Porém, a igreja, que era ligada ao Estado, foi contra a mensagem, e aqueles que insistissem em pregar eram lançados na prisão. Então, sempre essa dificuldade, toda vez que a igreja tinha esse poder civil perseguindo aqueles dissidentes, né? Então, os pregadores foram silenciados na prisão. Foi então que Deus fez o seu milagre. Crianças guiadas pelo Espírito Santo começaram a pregar a mensagem do breve retorno de Cristo à Terra. Ninguém ousou impedi-las de falar a mensagem que Deus enviava. Este movimento aconteceu principalmente entre as classes mais humildes. As reuniões dos crentes fiéis eram nas casas dos irmãos ou no meio da floresta. O povo se reunia para ouvir crianças e jovens dizerem a inspiradora mensagem. Algumas crianças tinham apenas 6 anos de idade. Deus usou meninas e meninos que eram obedientes aos pais e a Deus para espalhar a verdade bíblica. Quando não estavam inspirados de forma especial, eram de inteligência e capacidade igual de uma criança daquela idade. Mas quando eram tocadas pelo Espírito Santo, o tom de voz se modificava e com poder solene era anunciada a mensagem nas palavras da própria Bíblia. Então elas falavam: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, anunciando então a mensagem do primeiro anjo lá de Apocalipse 14:7. Aqui diz que elas subiam em uma mesa para serem visíveis a todos e com autoridade condenavam o pecado e a apostasia. Imploravam para que os que ouviam se convertessem a Deus e deixassem todo o mal.
O povo era tocado no coração e muitos mudavam de vida. A obra dava tão bons frutos que era impossível não reconhecer ser Deus que estava na direção daquele movimento. Então, que maravilhoso! O que Deus está disposto a fazer, né, por cada um de nós, se nos colocarmos à disposição. E essa história das crianças da Escandinávia é um pequeno aperitivo que nós temos para aquilo que Deus quer fazer no último derramamento do Espírito Santo. Toda a terra vai se iluminar do conhecimento de Deus e de sua vontade. Então, há essa promessa de grande poder. Então, Ellen White, a Bíblia, coloca o quê? Que homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, todos irão proclamar a mensagem ao final. E muitas pessoas se salvarão neste último convite divino. Queria ler mais um texto bíblico com os irmãos, antes de concluirmos. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 21, os versos 15 e 16. Texto bastante conhecido, nos mostrando a atitude de Jesus com as crianças, né? Esse assunto das crianças me remete também a Galsen, né? Que já comentamos também, que fez um trabalho especial com as crianças. Havia muito preconceito, se falava que o livro de Daniel e de Apocalipse eram livros selados, ninguém podia compreender. E ele começou a explicar para as crianças. Se as crianças entendiam, que desculpa seria apresentada para os adultos, né? E o livro de Daniel é maravilhoso porque ele é extremamente didático. Daniel 2 mostra a estátua, é dada a interpretação pelo próprio Daniel. Depois Daniel 7 repete o mesmo indicativo, só que com mais informações, mais complementos, mas são os mesmos impérios universais apresentados. Daniel 8 repete mais uma vez com mais informações. Então é para a gente aprender mesmo, para a gente entender o que está sendo dito. Então o nosso Supremo Salvador, aqui relatado em Mateus 21, 15 e 16, que vendo então os principais sacerdotes, os escribas, maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Então, naquela entrada, né, triunfal de Cristo em Jerusalém, é dito que os adultos naquele momento temeram anunciar Cristo, porque eles viram ao seu redor tinha o quê? Os líderes do Sinédrio, os sacerdotes, os escribas, ficaram tímidos quando viram eles. Mas as crianças, na sua singeleza, deram o seu perfeito louvor. Falaram Hosana ao filho de Davi, identificando Jesus como o Messias, tão longamente esperado. E foi através das crianças começarem a falar que alguns adultos, então, criaram também coragem para isso. Diante desses relatos históricos que lemos sobre o poder da oração na vida de Lacunza, a sua influência que se estendeu depois da morte, do que o Espírito Santo está à disposição de conceder poder até mesmo para crianças de 6 anos de idade, como tinha outras de 8, de 10. É maravilhoso pensarmos nisso tudo e com certeza o Espírito Santo
foi derramado em crianças, como foi dito, obedientes aos pais. A educação dos seus recebida dos seus pais foi determinante delas serem instrumentos nas mãos de Deus. Que seja assim, que não sejam trazidas crianças a esse mundo para engrossar as fileiras de Satanás, mas que sejam instrumentos poderosos para a conclusão da obra. Amém.